Correção. Aqui temos um cabelo bem oxidado por descoloração com coloração, com uma raiz na altura de 6, natural, e comprimento e pontas descolorido por coloração e bem oxidado em tons de acobreado. Vamos utilizar o pó Blue Powerful da Essence com oxidante de 20 volumes, na proporção de 1:2. Com o pó preparado, vamos preparar a fórmula das inversas. Como eu não tenho no meu estoque a base 6.0, eu vou fabricá-la a partir da matemática da colorimetria. Mas, ao invés de usar o 7.0 puro, eu vou usar o 7.1 para ter um pouco de cinza na fórmula. Então, eu vou usar 7, 7 e 4. 2 proporções de 7 e uma proporção de 4, 10 gramas cada proporção. Vamos à soma? 7 mais 7 mais 4 dá 18, que divide por 3, nós temos uma base com luminosidade na altura de 6. Com oxidante de 5 volumes, 1:1, e assim temos a nossa base na altura de 6 com um pouco de cinza pronta. E a técnica que aplicaremos consiste na seguinte: em toda esta parte de trás, nós aplicaremos a mesma técnica uma atrás da outra sem intervalos. Separaremos uma seção de aproximadamente 1 centímetro de grossura. Vamos separar mechas, vamos eriçar, cobrir o tufinho eriçado na parte de baixo e também na parte de cima com a base 6 preparada. Cobrimos muito bem esse tufinho, prendemos o tufinho com um grampo e esta sobra nós vamos utilizar um pente separador de mechas e vamos separá-la em 2 partes com o pente separador, fica costurada. Reservamos a primeira parte e a outra a gente cobre com a nossa fórmula na altura de 6. É muito importante distribuir muito bem esta base para que não sobre manchas ou partes sem cobrir e eliminar 100% esse tom acobreado. Cobrimos muito bem, pegamos a outra parte reservada e descolorimos. Todo o cabelo na parte de trás receberá esta mesma técnica. Só na região das laterais frontais, aplicaremos uma técnica a mais para gerar mais iluminação. Fechamos o papelote. E vamos para a mesma técnica novamente. Então, a gente eriça essa mecha, essa seção. Qual que é a intenção, qual que é o efeito que queremos causar eriçando esta seção? É causar um efeito de mais escuro na raiz e mais loiro para as pontas, pois ao voltar depois este eriçado, ele não volta até a ponta, ele vai voltando em degradê com seus níveis de comprimento e assim fazendo aquela transição de mais escuro para a raiz e mais claro para a ponta. E esta outra técnica que aplicamos na mesma seção, que é a do costurado 50 e 50. Reparem que a gente divide exatamente em 50% e 50%, onde escurecemos a primeira parte e clareamos a segunda parte. Qual que é o efeito, o design que a gente quer com essa técnica? Consiste em, além do contraste de raiz mais escura para mais loiro nas pontas, é gerar também uma profundidade entre as mechas escuras, que nos dão um fundo de base, e as mechas claras, criando iluminação e profundidade.
Então, podemos concluir que o design final será para estas duas técnicas aplicadas simultaneamente sobre a mesma mecha, nos dará um efeito de contraste e profundidade. E assim terminamos mais esta sessão, fechamos o papelote e vamos para a próxima. Reparem como a divisão é em zigue-zague, mais ou menos 1 centímetro de grossura cada seção. Dividimos ela em 2 e começamos a eriçar e cobrir o tufinho eriçado, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Dependendo da largura que vai dando aí no formato da cabeça, você pode dividir em até 3 seções para aplicar a técnica. Aqui estamos em 2, depois vai acontecer 3 e lá no topo, lá em cima, vai ter só uma seção. Depois de eriçar e cobrir, nós costuramos as mechas com o separador de mechas, cobrimos para nos dar um efeito de base, cobrimos metade dessa costura, que nos dará o efeito de base, e a outra metade vamos descolorir para nos dar o efeito de mechas. Se nós apenas eriçasse e cobrisse, e não dividisse depois em mechas, não costurasse aí as mechas e aplicasse um fundo e para outra uma descoloração, nós teríamos apenas um resultado de design, que seria o contraste entre raiz mais escura e aquela transição do escuro para o mais claro com explosão de loiro nas pontas. Mas como nós ainda costuramos a sobra do eriçado, além desse efeito de contraste, nós teremos o de profundidade. Claro que o efeito de profundidade acaba diminuindo o efeito de contraste e vice-versa, mas fica um resultado muito bonito. Agora, se você quer muito efeito de contraste, por exemplo, você não vai aplicar o efeito de profundidade. Se você quer muita profundidade, é só não aplicar o efeito de contraste. Aqui eu já estou com o vídeo bem acelerado, pois a técnica continua a mesma em toda essa parte de trás. Nós vamos subir até na região de orelha a orelha, vamos parar e vamos começar a fazer as duas laterais frontais, enquanto esta parte de trás vai agindo, para então nós terminar as duas laterais frontais e aqui já poder retirar para continuar subindo sem que essa parte de baixo venha nos atrapalhar. E aqui vamos já chegando na região de orelha a orelha. O vídeo está bem acelerado. Eriçamos, cobrimos o eriçado, separamos com o separador de mechas, cobrimos a metade e a outra metade descolorimos. E assim nós vamos terminando essa primeira parte. Agora vamos passar para as laterais frontais. Nessa lateral direita, vamos continuar praticamente com a mesma técnica, porém, vamos adicionar pontos de luz. Reparem que a primeira está em slice para deixar a região do contorno ainda mais iluminada. Descolorimos. Você pode optar por descolorir imediatamente ou reservar e descolorir ela no final. Esta primeira eu faço a descoloração primeiro e as outras eu vou fazer no final, que é para vocês verem a diferença. Fecha o papelote. E com esta sobra que trabalharemos agora, vamos eriçar e aplicar a mesma técnica de trás. Porém, nessas primeiras seções que aplicaremos aqui logo
no começo dessa lateral direita, nós não costuraremos, pois a mecha já ficou bem fininha, então eu não vi necessidade de costurá-la. Aplicamos a descoloração diretamente, sem costurar. Quando você sentir que a mecha vai ficar um pouquinho mais grossa, aí você passa a costurar essa sobra. É bom também que nessa região cria bastante luminosidade. A próxima seção separa uma seção de mais ou menos 1 centímetro de grossura. Separa suas mechas que vão dar luminosidade. Reparem como a primeira é bem larga, é uma slice mesmo, fatias largas. Repararam que nós acrescentamos essas mechas que na parte de trás a gente não colocou? É justamente para essa região do contorno ter mais iluminação. E ainda, aquela primeira mecha, a gente colheu ela bem larguinha, bem em slice mesmo, que é para ainda na região do contorno mesmo, na região externa ali, a gente conseguir mais iluminação ainda. Então aqui a gente reservou, depois de ter colhido essas mechas, reservou para trabalhar primeiro com a seção de baixo, com a sobra da seção. A gente eriçou, cobriu o tufinho e descoloriu ainda sem costurar, pois a mecha, a sobra ali depois do eriçado, estava ainda bem fininha. Fechamos o papelote e agora vamos descolorir a seção que nós costuramos e reservamos. É muito importante aplicar produto suficiente para não ficar manchas e ter um resultado de descoloração com fundos múltiplos. A próxima seção, mais ou menos 1 centímetro de grossura, separa as mechas começando pela slice, reserva. Com esta sobra você vai trabalhar exatamente com a mesma técnica que você aplicou na parte de trás. Eriça, cobre o tufinho tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Aqui já temos uma mecha um pouco mais grossinha. Vamos costurá-la com o pente separador de mechas. Vamos reservar a parte que vamos descolorir depois. E a sobra desta seção vamos cobrir para gerar uma base, uma cor de base para dar profundidade para o loiro. Repararam que aqui na região do contorno nós temos na mesma seção 3 técnicas: mechas costuradas, o resto da seção eriçada e depois do eriçado costurado, devolvendo para uma das costuras fundo e para outra descoloração. Então nós temos uma negativa e 2 positivas, enquanto na parte de trás, na mesma seção, nós temos uma positiva e uma negativa. Com isso, nós teremos mais iluminação para essas 2 laterais frontais e especialmente na região do contorno, onde fizemos a mechinha primeira ali em slice. E assim terminamos mais esta seçãozinha. Vamos continuar com a mesma técnica. Separa a seçãozinha de mais ou menos 1 centímetro de grossura. Costura começando com a slice. Reparem. Reserva. Com esta sobra você faz o eriçado. Eriça. Separa as mechas com o pente separador.
reserva esta parte, a primeira parte, cobre esta primeira parte e a gente ainda não cobriu o tufinho, vamos cobrir o tufinho. Não importa se você vai cobrir antes ou depois, mas o interessante é você não esquecer de cobrir esse tufinho para não te sobrar laranjas quando você for desfazer o tufinho. E aqui, aquela primeira parte do costurado, vamos descolorir. Fecha o papelote. E nos sobrou, para a descoloração, as primeiras costuradas com a slice. Fechamos o papelote e vamos para a outra seção. Separa uma seção de mais ou menos 1 centímetro de grossura. Colhe a slice com as mechinhas. Reserva. Eriça a sobra. Cobre o tufinho, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Depois de cobrir o tufinho devidamente, separe as mechas com o pente separador de mechas. Devolva fundo para uma das partes e a outra reserve para descolorir depois. Aqui vamos devolver o fundo. E aqui vamos descolorir. Esse fundo que a gente devolve, ele serve depois mesmo como um fundo de base, criando uma profundidade muito bonita para as luzes. Fecha o papelote. É importante fechar bem para o papelote não escorrer. Eu sempre dou aquela seladinha no final. Vamos descolorir as primeiras costuradas que nós reservamos. Fecha o papelote. Vamos para a próxima seção. Repare que aqui eu acelerei bem o vídeo, pois a técnica continua a mesma. Separei as primeiras costuradas, com a sobra eu ericei, vou cobrindo o eriçado com a nossa base fabricada, tanto na parte de baixo como na parte de cima. Prendo, faço a separação das mechas com o pente separador de mechas, reservo a primeira parte, a sobra eu cubro com a minha base. E a outra metade eu faço a descoloração. Então, repararam que nessa mesma mecha nós temos uma negativa e duas positivas. Já fizemos a negativa, esta é a primeira positiva, e depois temos as mechinhas separadas por primeiro, que são as segundas positivas. A segunda positiva.
Continuamos com a mesma técnica. A nível de esclarecimento, a gente cobre com uma base 6, essa base que aqui nós já temos praticamente uma pré-pigmentação pronta com esse acobreado. Quando você sai de um super loiro para cobertura, para devolver fundo, quando você sai de um super loiro nas alturas de 9 e 10, você precisa colocar um acobreado para então colocar uma base mais escura. Esse acobreado que nós temos aqui já prontíssimo serve como nossa pré-pigmentação já pronta. Então, esse acobreado que já está aqui, ele nos ajudará a dar mais fixação e não gerar uma cor esverdeada ao aplicar diretamente a base sobre ele. E aquele pouquinho de cinza que a gente colocou na nossa fórmula do 6 serve também para esfriar o tom. Sempre aplicando com oxidante de 5 volumes para você não mexer no fundo de clareamento e assim depois revelar tons quentes novamente. O oxidante de 5 ele só faz a função de cobrir. Aqui nós temos para as primeiras costuradas, eu dividi em 2 partes a aplicação, pois estava bem largo. Aqui nesta seçãozinha, reparem que a gente já está saindo da região do contorno. Essa será a última seção que eu aplico essas mechinhas prévias antes da técnica, pois já estamos saindo da região do contorno e eu quero gerar essa iluminação mais mesmo ali naquela região externa ali do contorno. Então esta aqui será a última seção que nós aplicamos as mechas costuradas previamente. Cobrimos, descolorimos, é muito importante vocês prepararem pouca fórmula para a cobertura, para que ela não faça a sua oxidação na cumbuca. Por exemplo, nessa fórmula aqui que você trabalha com 3 proporções, utilize 5, 5 e 5 ou 3, 3 e 3, para você não trabalhar com a cumbuca cheia de coloração, como demora um pouco para aplicar, não correr o risco de oxidar na cumbuca. Nesta última, reparem que a gente já não costura, pois ela já está fora da região do contorno, e a gente aplica a mesma técnica que aplicamos na parte de trás. Eriça, cobre o eriçado, costura, cobre 50% da costura e os outros 50% você descolore. Igualzinho a gente fez na parte de trás. Como a gente já saiu da região do contorno, a gente toma esse cuidado para não clarear aonde não queremos criar iluminação. E assim terminamos as 2 laterais, lembrando que a outra lateral esquerda a gente fez o mesmo procedimento que essa lateral direita que a gente viu. E agora que passou todo esse tempo da aplicação das laterais, esta parte de baixo já está no ponto de ser retirada e lavada. Aqui eu já retirei, reparem na diferença, como nessa parte que eu já lavei, como a gente tem um fundo ali, já sem nada de acobreado, com as mechinhas. E agora eu posso subir, continuar subindo a minha técnica tranquilamente, sem me preocupar que as primeiras podem estar escorrendo, ou passando muito do tempo, ou de repente até quebrando o cabelo. Para quem trabalha sozinha, essa técnica é muito boa. Reparem aqui, na parte que a gente escureceu, ela parece um pouco mais escura, pois ela está úmida e o cabelo na raiz não está. Mas foi o mesmo tom. Na hora que o cabelo secar, vocês vão ver que realmente ficou perfeita essa base.
E aqui na parte de trás, já tô mostrando aqui já no finalzinho, no topo, pois até aqui a gente subiu com a mesma técnica que a gente começou lá na nuca. Vocês vão reparar que continuamos com a mesma técnica, sem intervalos, uma atrás da outra, até chegar na última no topinho. Vamos utilizar para a matização 7,89 com oxidante de 5 volumes. Aqui já está pronta e vamos começar a aplicação. Lembrando que esse cabelo foi apagado à raiz com a mesma base que fabricada para as inversas. Aqui nesse vídeo eu não mostrei apagando a raiz, pois é a mesma técnica que eu sempre uso para todos os cabelos. Então começamos a aplicação, sempre distribuindo muito bem. É legal passar um pente aí, como eu passo uma escova com cerdas suaves, para ajudar na distribuição, para que o teu resultado fique realmente muito homogêneo e não fique em partes sem ser aplicado. Aqui também eu acelerei o vídeo. Vamos aplicando e distribuindo o produto
Como eu trabalho com coloração é no olhômetro mesmo. Para quem trabalha com tonalizante, aí tem o tempo específico para deixar a ação. Aplicando aqui na lateral agora. Nós deixamos agir aproximadamente uns 10 minutos. Aqui o cabelo já tratado, lavado e escovado. Reparem a naturalidade. Conseguimos retirar 100% daquele laranja, devolvendo um fundo de base para esse cabelo. Reparem nesse contorno, como ele ficou muito bonito, muito iluminado. Aqui com o cabelo já com as ondas, sem marcações, um resultado de loiro homogêneo na parte da descoloração. Ficou realmente um resultado belíssimo. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Reparem aqui o contraste e a profundidade que nos gerou as técnicas aplicadas. Ficou realmente uma correção muito bonita, onde conseguimos retirar todo aquele laranja, devolvendo o fundo e colocando iluminação em pontos estratégicos. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Até a próxima!